Shalom, irmãos na fé e visitantes do canal. Sejam bem-vindos para mais esse estudo. Esse é um estudo muito importante referente a Israel e também a todos aqueles que acreditam no Eterno Criador e no nosso Salvador, o Messias. É um estudo sobre a profecia de Gog e da terra de Magog, uma das profecias mais importantes para Israel. Na minha opinião, é a profecia mais importante no que diz respeito à invasão contra Israel. De todas as invasões e batalhas contra Israel, a guerra de Gog e Magog contra Israel será a pior. Então, vejam com muita atenção esse estudo. É um estudo revelador e também libertador, caso você tenha aprendido algum erro teológico ou alguma interpretação que não confere com o que está escrito. Você pode mudar a opinião no que diz respeito ao anticristo, ao antimessias, antimashiach, que vai vir contra Israel. Porque as escrituras, elas vão colocar claramente quem será esse indivíduo e de onde ele virá. Então, estejam preparados e que o Eterno abençoe a todos. Então, como puderam ver no título, Gog da terra de Magog. Então vamos ver agora qual é a origem do nome Magog. E no livro de Gênesis, ou Bereshit, que quer dizer início em hebraico, temos no capítulo 10, no versículo 2, o seguinte: todo o capítulo 10 do livro de Gênesis é falando sobre os descendentes dos filhos de Noé. E assim sucessivamente com os filhos dos filhos. Então no versículo 2 temos o seguinte: os filhos de Jafé são... Jafé, para quem não sabe, mas eu sei que a maioria sabe, né? A maioria que busca as coisas do Eterno, as coisas do Salvador, a palavra do Altíssimo, sabe que Jafé é um dos filhos de Noé. Então temos aqui a relação dos filhos de Jafé no versículo 2 do capítulo 10 de Gênesis. E assim está: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Vemos aqui alguns nomes de povos que estão lá junto com Gog, no capítulo 38 de Ezequiel e 39. Porém, não vamos falar disto agora. Vamos ver a origem, né? Que é dos filhos de Jafé. Nos versículos posteriores, temos também outros povos que estarão com Gog lá, conforme o texto base, né, que vamos usar nesse estudo, de Ezequiel 38 e 39. Então, temos aqui que Magog era um dos filhos de Jafé. E outros aqui que estarão lá também com Gog. Ou seja, como Israel, ou Yaakov, que teve seu nome mudado para Israel, originou um povo, Magog também originou um povo. Por isso que se fala Gog da terra de Magog, porque Gog se levanta da terra de Magog e lidera todo o povo de Magog, entre outros povos ali do norte de Israel. É o que vamos ver durante o estudo. Então temos aqui a origem do nome de Magog, que é desde o Gênesis, desde o início, vindo de um dos filhos de Jafé, que posteriormente originou um povo, e esse povo viveu ao norte de Israel. Agora vamos fazer a leitura base do texto desse estudo, que está em Ezequiel capítulo 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Então temos aqui no versículo 2... que Gog é da terra de Magog, e temos que ele é príncipe de Ros. Na Bíblia temos somente uma referência, fora esta aqui, sobre Ros, que é um dos filhos de Benjamim, está lá no Gênesis. Porém, não tem link, não tem assim um enquadramento com esse Ros aqui desse capítulo, aparentemente, porque aqui são povos descendentes dos filhos de Jafé. Tá? Então não tem referência ao Ros, filho de Benjamim. Mas aqui sabemos que Gog é da terra de Magog, príncipe de Ros, que segundo alguns estudos
fica ao extremo oriente de Israel, nas províncias da Ucrânia e Rússia. Mesec e Tubal está na região da Turquia, o que é Turquia hoje. Mesec e Tubal foram filhos de Jafé. E no versículo 3 temos: E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Mesec e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles. Esse Pute aqui está localizado na Líbia, no continente da África. Persas, vocês sabem que é o povo do Irã, que é chamado de Irã hoje. Etíopes também está na África. Então temos aqui povos do norte, nordeste, noroeste e sul de Israel, todos juntos contra Israel. Versículo 5: Persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Versículo 6: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Aqui temos Gomer, que também é um dos filhos de Jafé, e Togarma. A casa de Togarma é um povo também que é filho de Gomer, filho de Jafé, consequentemente bisneto de Noé. Então temos aqui que eles são da banda do norte. Alguns estudiosos apontam que os descendentes, ou aquele povo que tem olhos puxados, Japão, China, Coreias, entre outros, são um povo que são descendentes da casa de Togarma. Porém, alguns apontam Togarma como ali próximo da Turquia também, fazendo parte da Turquia. Pode ser que eles tenham subido lá para o Extremo Oriente também. Mas temos que os povos do Oriente, eles também irão batalhar no final, na Batalha do Armagedon, e consequentemente contra Israel. Então eles estarão juntos também. No versículo 7, prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Esse versículo 8 aqui é revelador, porque está mostrando o povo de Israel, que foi despatriado, da terra de Israel, no ano 70, quando o general Tito e seus exércitos e seus aliados entraram em Jerusalém, destruíram a cidade e o templo, e não ficou pedra sobre pedra, como nosso Salvador profetizou, no sermão do capítulo 24 de Mateus, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que foi construído. Então, quando no ano 70 houve essa destruição, o povo de Israel, como eles chamam hoje na diáspora, eles foram desgarrados e despatriados daquela terra, foram enviados para várias outras nações. Por isso que aqui fala, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, porque eles vieram de várias nações. E no versículo 8 tem uma parte que diz que sempre estavam desolados, porque desde o ano 70, aquela terra de Israel era como terra de ninguém. E só em 1948 em diante que eles concordaram em fundar o Estado de Israel pela ONU também, onde um brasileiro foi o responsável por isso. Desde 1948 que eles realmente voltaram para sua terra, oficialmente, não todos, mas desde esse ano
que muitas pessoas de outras nações têm ido para lá. E como que diz o versículo? Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Eu vou ler novamente o versículo 8 para que vocês entendam o que eu acabei de falar. Depois de muitos dias, ou seja, nos últimos dias, serás visitado no fim dos anos, nos últimos anos. Virás a terra que se recuperou da espada, Israel. Israel foi destruído, ficou desolado, e depois, em 1948, surgiu novamente. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, sempre desgarrados em outras nações. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Versículo 9. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, Yahweh Elohim, naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens, e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores rapazes te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Porque esses aqui, Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, eles também vão se aproveitar da situação para querer tomar despojos de Israel, porque Israel prosperou, floresceu, influenciou o mundo inteiro. Tem várias conquistas, tem várias invenções que o mundo hoje conhece através de Israel. O pendrive, por exemplo, um dispositivo que é usado no mundo inteiro, foi invenção de Israel. Então, mesmo Israel sendo pequeno, tendo pouca porção de terra, biblicamente, a região geográfica de Israel é maior. Mas, quando eles fundaram novamente o Estado de Israel em 1948, deram uma porção menor para Israel. Mas, mesmo assim, Israel prosperou. Então temos que, mesmo Israel sendo pequeno, todos esses povos estarão junto com Gog, da terra de Magog, para invadir Israel. Então, resumindo, vamos ver agora os países na sua localização geográfica com os nomes atuais. Os nomes que estão profetizados na profecia são os nomes que esses países ou regiões geográficas tinham na antiguidade. Porém, hoje tem seus nomes mudados. Então temos Magog, como uma região ali praticamente na Rússia, parte Cazaquistão, como também tem registros do historiador Flávio Joséfos, um historiador muito importante, na minha opinião, o mais importante daquela época dos dias dos apóstolos. Flávio Joséfos foi um historiador que registrou muitos fatos ocorridos naquela época, inclusive a destruição do templo e Jerusalém. Então, o que temos? Meseque e Tubal na Turquia, como já vimos, o que é Turquia hoje, né? Meseque e Tubal eram dois povos que viviam ali naquela região que é a Turquia hoje, né? A Turquia hoje é única, mas naquela época da profecia, Meseque e Tubal eram dois povos naquela região. Os persas sabemos que é no Irã, os etíopes e Put, sabemos que fica na África, né? Etiópia e Líbia. Então aí é na parte sul, né, de Israel,
Então temos inimigos vindo da parte do norte, extremo norte e também da parte sul, ou seja, a união de Gog com essas nações e esses líderes para invadir Israel vão cercar Israel através do norte e do sul também. Gomer, temos que fica entre a Turquia e o Irã. Togarma também no mapa antigo ficava nessa região. E outros também associam Gomer ali entre a Rússia e a Ucrânia, podendo estender para algum país da Europa. Então assim, esses povos se misturaram naquela região. Acima da Turquia tem a Geórgia, onde alguns historiadores também apontam que esse povo da casa de Togarma estava lá, também naquela região da Geórgia, entre Rússia e Turquia. Sabá, sabemos também que é um território na África, onde é a Líbia hoje, como Put. Naquela época os povos de Put e Sabá eram povos separados na região da Líbia, o país da Líbia hoje. Então a Líbia cobre esses dois povos, Put e Sabá. Dedã fica ali na Arábia Saudita, talvez até o Iêmen, como mostram alguns pesquisadores, mas é mais provável que está ali na região da Arábia Saudita, ou seja, outro país e nação ao sul de Israel. Então temos nações ao norte, extremo norte, e ao sul de Israel, que na união de Gog vão se juntar para entrar e invadir Israel. Os mercadores de Tarsis, ou Tarsis, estão localizados no porto da Espanha. E esse porto na Espanha, chamado Tarsis, na época da profecia, eles também vão participar no que diz respeito a ter interesse nos despojos de Israel, né? Porque quando saqueiam a nação, eles têm interesse nas riquezas, nas coisas que existem naquela nação. Então esses são os povos e nações que vão estar junto com esse líder Gog, profetizado em Ezequiel 38 e 39. Então, continuando no versículo 14, está assim: portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. No versículo 17, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? No versículo 18, naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei,
vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então temos aqui muitas revelações e que infelizmente muitas igrejas atualmente estão entendendo de forma equivocada esse personagem aqui de Gog. Por quê? Porque existem várias linhas teológicas e uma delas é o dispensacionalismo. E ele traz que Gog, essa batalha, ocorrerá e depois haverá um momento de paz para vir um outro anticristo. Porém, se você for ver o texto, o que o Eterno disse ao profeta Ezequiel, depois de Gog não haverá outro anticristo ou uma outra assolação ou abominação na terra de Israel. Vamos confirmar isto passo a passo nesses versículos e também no capítulo 39 de Ezequiel. Então vamos reler agora, interpretando e entendendo o texto conforme o Espírito Santo nos concede o entendimento. Então no versículo 14 temos: portanto, ao filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, esse dia aqui é o dia que é profetizado por vários profetas, onde viria um assolador contra Israel e o Eterno se manifestaria para salvar o seu povo, ou seja, se manifestará. Isto aqui inclui a vinda do nosso Salvador com poder e grande glória. Quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Aqui o Eterno está mostrando um cenário de quando Israel já habita em sua terra, entre aspas, com paz e segurança. Paz através da segurança das forças armadas. Isso que é o habitar seguro, porque existem profecias que diz que o Eterno traria seus povos, suas tribos de Israel que foram desgarradas, de volta a Israel, inclusive a tribo de Judá, que são os mais conhecidos que vivem lá hoje, chamados judeus. Porém, Israel não é só dos judeus, mas Israel é de 12 tribos, ou seja, 12 povos que descendem de Jacó, que se tornou Israel, e virou uma nação. Então temos que em 1948, como vocês já viram, foi fundado o Estado de Israel, uma pequena porção de terra, não o Israel bíblico como era antigamente. Então, muitas pessoas de descendência judaica voltaram para Israel. E o que o Eterno está mostrando aqui é que Gog, neste tempo, onde Israel já habita lá, de volta na sua terra, não Israel completo, mas parte dele, Gog saberia, por isso que ele diz, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Esse naquele dia aqui, ele tem um significado, não de um dia literal apenas. Sim, ele aponta para o dia literal do dia que o Eterno voltará, o Salvador, como último dia. Porém, ele estende esse dia ao período dos últimos dias até a vinda dele, onde inicia o cenário que Gog já está vivo e ele observa que Israel habita seguramente. E daí é quando ele começa a traçar planos na sua mente. Imaginações começam a ocorrer como o Criador profetizou através de Ezequiel. Cobiças, desejos satânicos de querer tomar a terra, começam a brotar no coração e na mente dele. Então, ele saberia que isso ocorreria e se aproveitaria dessa situação de Israel. É um sentimento que existe naqueles povos inimigos de Israel também. Vejam Hamas, que desejou arrasar com Israel, atacou, fizeram vítimas, Então eles têm um desejo de tomar Jerusalém para eles. Todo o povo muçulmano, existem rixas, conflitos entre os próprios muçulmanos, entre alguns países muçulmanos, mas todos têm isto na mente e no coração, de
querer tomar Jerusalém ou a terra de Israel para eles, como se fosse deles. Mas Israel, aquela terra, geograficamente, né, Israel não pertence aos muçulmanos, é do povo de Israel. Então, infelizmente, as nações estarão contra o Criador também, em querer desejar aquela terra que não pertence a eles, mas pertence a Israel. No versículo 15: virás, pois, do teu lugar dos lados do norte. Lembram que no mapa tem muitos países que vêm do norte. O Gog, da terra de Magog, ele realmente vem do norte. Porém, ele vai reunir povos do norte e também algumas nações ali do sul, como vimos no mapa. E o Eterno diz: virás, pois, do teu lugar, da terra de Magog, né? Dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo. Naquele tempo, eles não tinham tanques de guerra, né? Os instrumentos que existem hoje, mas isso aqui também se aplica às máquinas que eles têm hoje, tanques de guerra, né? E entre outros equipamentos. Montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Aí vejam que é para os últimos dias, pois está dessa mesma forma na profecia. Nos últimos dias, o próprio Eterno vai promover esse evento, esse conflito, para julgar esses povos. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. Qual terra? A terra de Israel. Porque foi a terra prometida que ele prometeu ao povo de Israel. E Israel conseguiu aquela terra, né, nos tempos bíblicos. Hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Então, quando ele está dizendo para que as nações me conheçam a mim, é porque ele vai se manifestar sobrenaturalmente, para que todos saibam que é o Eterno que vai estar julgando aqueles povos. Alguns teólogos interpretam que alguns juízos descritos aqui vão ocorrer com bomba nuclear. Porém, pelo que está escrito, uma bomba nuclear não vai manifestar glória sobrenatural, a presença do Eterno, porque é uma invenção humana. E os juízos que vamos ver aqui são causados pelo próprio Criador. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ou seja, o Eterno vai se manifestar quando o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, como a maioria aprendeu, né? Assim, com o nome que veio de uma tradução grega. Quando ele vier, ele se manifestará nos céus. Ainda não descerá e colocará os pés na terra, mas ele se manifestará e descerá, ou seja, ele vindicará a sua santidade, que é a imagem do Salvador. Quando o Eterno fala que ele vindicará a sua santidade e verão o seu rosto, ele está se referindo ao Messias. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog. No livro de Tessalonicenses, capítulo 2, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala de um homem que surgiria, um anticristo, o qual o nosso Salvador destruirá com o sopro da sua boca. Então, vejam que isto está associado a isto aqui. Quando ele tiver vindicado a sua santidade, a santidade dele, através de um inimigo, Gog. Então, este Gog é aquele qual ele destruirá com o sopro de sua boca no advento da sua vinda. Sei que muitos podem discordar porque estão acostumados com a teologia de algumas igrejas dispensacionalistas que colocam Gog como evento onde Israel vai vencer através da guerra e depois vai ter um período de paz onde vai realmente aparecer o anticristo. Só que conforme vamos lendo aqui nas escrituras dessa profecia, vamos ver que depois que isto ocorrer, não haverá mais anticristo ou alguém que assole novamente a terra de Israel. Então é uma grande contradição dizer que Gog será o inimigo em que Israel vai vencer e depois
vai ter um período de paz onde virá um outro anticristo, ou seja, não vai haver uma outra assolação à terra de Israel depois de Gog. Gog é o último. Então, continuando no versículo 17, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse dos dias antigos? Está apontando para um principal, ou seja, será que o anticristo que os dispensacionalistas falam, de 2 Tessalonicenses 2, seria mais importante que esse Gog? Porque nem ele está sendo apontado como aquele a quem nos dias antigos os profetas tinham mencionado sobre ele que viria contra Israel. Mas Gog sim, Gog é um personagem que é destacado desde os profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizam durante anos que te faria vir contra eles? Vejam como o Eterno está destacando Gog. Porque Gog é o anti-Messias que não considera Israel ou realmente aquela terra como sendo de Israel. Não é um anticristo fantasiado como nos filmes que algumas igrejas e líderes dispensacionalistas têm interpretado. Então é tempo ainda de se corrigir e entender que quando Gog se manifestar e vir contra Israel com sua coalizão, todas as nações junto com ele, como está escrito aqui, já terá iniciado os últimos dias, ou os últimos 3 anos e meio. É lógico, vai ter durante esse tempo também o mover espiritual do maligno, um falso profeta, o qual vai promover uma adoração, uma falsa adoração ao anticristo, à besta. Então no versículo 18 temos, naquele dia quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Ou seja, vai haver um terremoto muito grande, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Ou seja, alguns dizem que poderia ser um efeito de bomba atômica. O Eterno está falando aqui que eles tremerão com um terremoto que vai ocorrer, que vai afetar e causar medo, vai sacudir os animais. Ou seja, ele está dizendo que tremerão diante da presença dele. Ele vai se manifestar para que os povos não tenham dúvida que é ele. Como isso vai poder ser através de uma bomba atômica, uma bomba nuclear? A bomba nuclear é uma invenção dos homens, não é algo que manifesta a presença do Criador. Então, essa interpretação não confere com o que está escrito aqui. Porque o que está escrito é que a face de toda a terra, face da terra, todos tremerão diante da presença dele. Por quê? Porque o Eterno se fará presente através da manifestação do seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach, quando vier com poder e grande glória e fazer guerra a todas as nações que se levantaram contra Israel. Eu vou ler essa parte também, para que fique um entendimento mais completo, em Zacarias capítulo 14, onde vocês vão entender isso aqui mais facilmente. Por quê? Porque o Eterno tem dito aqui que ele falou também através de outros profetas. E temos menção de tudo isto em profecias de outros profetas, como um quebra-cabeça que tem detalhes, né, em várias partes. E quando você junta isso, você vê o quadro mais claro. Né? Você percebe o quadro, você enxerga o quadro completo. Então vamos continuar esse versículo e depois vamos para Zacarias 14. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão. Os montes deitados abaixo. O profeta João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, ele falou que aquele que viria após ele, né,
faria com que os lugares altos fossem abaixados. Isso está profetizado também na pregação de João Batista. Os montes serão deitados abaixo. De quem João Batista estava falando? Do nosso Salvador. Mas na primeira vinda ele veio como Cordeiro de Deus, Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Mas quando João Batista estava pregando, ele estava falando do juízo do Eterno que seria executado através do nosso Salvador. Aquele que viria após ele faria isso. Ajuntaria, né? O trigo e toda a palha se lançaria no fogo. Toda a palha seria queimada no juízo de Deus, no lago de fogo. Os precipícios se desfarão. Quem lê o Novo Testamento sabe que o apóstolo Pedro, ele também fala em uma de suas cartas que na vinda do nosso Salvador os elementos se desfariam. Os elementos desse mundo, né? Os prédios, as construções, as coisas que conhecemos. E vejam aqui, os precipícios se desfarão. Da onde você acha que Pedro tirou aquela revelação e escreveu essa parte aqui na carta dele? Isto aqui foi pregação do apóstolo Pedro. E todos os muros desabarão por terra. Está no mesmo contexto. Os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Isso aqui é uma consequência da vinda do nosso Salvador com poder e grande glória. Chamarei contra Gog a espada em todos os seus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eles terão tanto temor, um espírito de loucura se apoderará deles, e eles vão matar uns aos outros. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de Saraiva. Essas pedras de Saraiva também vemos nos juízos de Apocalipse. No livro de Apocalipse temos juízos das 7 trombetas, 7 trombetas, o shofar, shofarot no hebraico, shefarot, e também de 7 taças, ou copos. E nesses juízos temos chuva inundante e grandes pedras de Saraiva. No livro de Jó também temos quando o Eterno conversa com Jó depois dele ter sofrido muito, uma benção de chuvas de Saraiva, ou pedras de Saraiva, nos dias do juízo. Era uma revelação que foi dada até nos dias de Jó. E também está em Apocalipse. Fogo e enxofre farei cair sobre ele. Esse fogo e enxofre também vem junto dessas pedras de Saraiva, porque na destruição de Sodoma e Gomorra, até alguns cientistas alegam que foi um super vulcão que entrou em erupção naquele lugar. E junto com magma, lava vulcânica, sobe também enxofre. Então temos fogo e enxofre para cair sobre ele. Vocês vejam, percebem a consequência do grande terremoto que haverá primeiramente. E depois vemos a continuação. Os precipícios se desfazendo, os muros desabando. Saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles. Por quê? Porque quando o Eterno vir, está escrito em Apocalipse, quando o nosso Salvador vier, o anticristo e a besta, vejam, o anticristo e a besta, eles serão lançados no lago de fogo. Sobre as suas tropas e sobre muitos povos, sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então vejo que esse juízo ocorrerá. E já é o fim. Depois disso daqui, não vai haver um período de paz para que suba um outro anticristo. Gog é o anticristo, o antimessias. Assim eu me engrandecerei e vindicarei minha santidade. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer
aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então vejam aqui que o Eterno vai se dar a conhecer aos olhos de muitas nações. Não é algo vindicado somente à invenção humana, a guerra de uma nação que sairá vitoriosa através de bombas nucleares e suas invenções. Não. O próprio Criador se manifestará e, aos olhos de todas as nações, saberão que Ele é o Senhor. Ou seja, será uma manifestação que ninguém poderá negar, que foi o Criador que fez e estará ali na presença deles. Agora vamos iniciar a leitura do capítulo 39 de Ezequiel, que também são profecias contra Gog, mas com outros detalhes. Então no versículo 1 nós temos o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Aqui temos novamente o Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, falando através do profeta Ezequiel, profetizando que ele mesmo vai conduzir Gog, vai fazer que ele se volte, vindo dos lados do norte contra Israel. E no versículo 3: Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então vemos aqui o juízo que o Eterno trará para Gog, da terra de Magog, juntamente com as suas tropas e nações, que na coalizão que ele fará, vindo contra Israel, eles terão como resposta esses juízos aqui do Criador. Esse versículo 4 aqui: Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Essa parte aqui: a toda espécie de aves de rapina e os animais do campo eu te darei. Porque o Eterno está trazendo esse detalhe aqui no capítulo 39 de Ezequiel? Porque também no Novo Testamento, já na Nova Aliança, o apóstolo João, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, no capítulo 19, ele vê a besta e os reis da terra, ou seja, a besta e os reis da terra, essa coalizão aqui, de Gog e os povos que estão com ele aqui, e os povos que estão contigo. Lá em Apocalipse 19 temos um juízo, onde aves, há um chamamento às aves do céu, aqui está com aves de rapina, para elas irem a esse banquete, para comerem carnes de reis. São esses povos que estarão com Gog. Mais uma prova que a besta e o anticristo é Gog e a sua coalizão. Isso aqui está em Apocalipse. Vamos ver isso aqui com mais detalhe no versículo 17. Então vamos continuar a leitura. No versículo 5: Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Versículo 6: Meterei fogo em Magog, que é a terra de Gog, e nós que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então vejo aqui o checkmate. Não existe um anticristo depois de Gog. Esses pastores, por mais renomados que eles sejam, por mais famosa que a igreja ou denominação deles seja, quando eles trazem uma interpretação escatológica, profecias do fim dos dias, dos últimos dias, quando eles trazem uma interpretação
sobre as profecias do tempo do fim e dizem que Gog será uma guerra entre Israel contra aquelas nações muçulmanas, onde Israel vence e depois vai ter um período de paz que vem um outro anticristo, isso está totalmente em contradição com o que o Criador disse aqui ao profeta Ezequiel, porque não haverá um outro anticristo depois de Gog. Gog é o último. Então todos esses pastores que fizeram livros e escreveram que Gog será derrotado pelas forças de Israel e depois que virá o anticristo ainda para profanar a terra de Israel de novo, está totalmente errado e equivocado, porque no versículo 7 o próprio Eterno, Yahweh Tsevaot, traduzido como Senhor dos Exércitos, ele disse: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais, vejam aqui, ó, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. A quem o Eterno está proferindo aqui essa profecia? A Gog, profetiza ainda contra Gog, está aqui no começo da leitura do versículo 1 do capítulo 39 de Ezequiel. Ou seja, o Eterno disse aqui que jamais, nunca mais deixará profanar o seu nome no seu santo monte. Como é que então depois disso vai vir um outro anticristo para cumprir a profecia de Daniel capítulo 9, onde vai ter um pacto de paz, aí depois de 3 anos e meio vão invadir Israel e profanar o templo lá em Jerusalém, dizer que ele é Deus? Como que isso vai acontecer de novo se o próprio Criador está dizendo aqui que nunca mais deixará profanar o seu santo nome? Por quê? Porque ele fará conhecido, no início do versículo 7, o seu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixará profanar o seu santo nome. Então, há tempo ainda de se corrigir, largar essas teologias de homens, né? Teologias de sabedoria humana. Há coisas boas na teologia? Há, porque são estudos sobre as coisas bíblicas, né? As coisas relacionadas ao Criador, à sua palavra. Então a pessoa ganha conhecimento. Porém, quando há interpretação de homens, no que diz respeito às profecias, aí você vai encontrar erros. Então, o próprio Criador te limpa e te liberta para o caminho verdadeiro, para a sua palavra, a interpretação do seu espírito. Não há contradição, porque a própria palavra interpreta a palavra. O próprio Criador traz a interpretação da sua palavra. O Espírito Santo, através dos seus apóstolos e profetas, interpretaram a palavra do Eterno. Ele trouxe várias parábolas e também essas parábolas foram interpretadas. Então, não há contradição nisto. A contradição existe sim na interpretação dos homens. Então, quando a gente se depara com a palavra do Eterno, ela mesmo corrige o ser humano e te liberta dessas interpretações errôneas de algumas igrejas. Eu sei que algumas pessoas que são sinceras de coração e possam ter ensinado de forma equivocada, elas, ao verem um estudo desse, um vídeo desse mesmo, elas podem se corrigir, serem humildes o suficientes para admitir, realmente eu falei, porque aqui é o Criador que está dizendo, não é a pessoa que está fazendo o vídeo, que está falando, é desse jeito, não. É a própria Escritura. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Então não existe um outro anticristo depois de Gog. Tenho certeza disso. Vou repetir outra vez. Gog é o anticristo. Agora vamos continuar no versículo 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos.
Isto aqui já é depois que Gog e os reinos da besta foram vencidos. Então aquelas pessoas que sobreviveram e entrarão no reino milenial, porque o nosso Salvador voltará como Rei dos Reis e reinará desde Jerusalém, Israel, toda a terra. Então isso aqui já são decretos profetizados lá no Antigo Testamento através do profeta Ezequiel, que estarão vigentes no reino. São leis, decretos, trabalhos que terão que fazer depois que esses reinos sejam vencidos pelo nosso Salvador. Então, por 7 anos, eles queimarão essas armas de guerra. Aí sim, as armas de guerra terão um fim, já na presença do Messias, o Rei dos Reis. Então, todos os tipos de armas serão queimadas por 7 anos. No versículo 10, não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Aqui é porque aqueles povos que queriam invadir Israel e acabar com Israel por completo, embora eles realmente entrem lá e profanem o lugar, né? Gog vai profanar sim Jerusalém e Israel. Eles serão vencidos, né? O Eterno não vai permitir que Jerusalém e Israel seja destruído por completo. Então, eles serão vencidos e após isto, o povo de Israel vai saquear os despojos deles. O que eles queriam fazer com Israel, Israel fará com eles, porque isso aqui também está como juízo do Eterno. E assim será, porque ele falou e assim se cumprirá. E no versículo 11, naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. A geografia vai mudar, né? Precipícios vão se desfazer, montes vão ser colocados abaixo, vai virar uma grande planície lá. Então este lugar aqui, onde Gog será sepultado, será chamado de Vale das Forças de Gog. Isso aqui será já para o reino milenial de Jesus Cristo quando ele voltar. É o início do milênio. Versículo 12. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los. Durante 7 meses, o povo da casa de Israel vai sepultar esses corpos desses inimigos que foram mortos, lutando, né, contra o nosso Salvador, conforme está lá em Apocalipse capítulo 19. Daqui a pouco vamos ler. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Versículo 13. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado. Aleluia. Vejam aqui. Diz o Senhor Deus. Então vejam que ele será glorificado, porque o próprio Salvador disse no capítulo 24 de Mateus que ele virá, o Filho do Homem virá com poder e grande glória. Por isso ele será glorificado entre as nações. Versículo 14. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ou seja, por que depois de 7 meses? Porque 7 meses eles vão começar lá em Israel. Aí depois desses 7 meses eles vão percorrer o restante da terra. Eles vão iniciar a busca, como está aqui. Versículo 15. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale
das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Então vejo que depois de Israel, depois daquele povo que fizer a limpeza lá em Israel, as terras ao redor de Israel, eles também encontrarão corpos e terá aqui esse sinal que eu acredito que quando acontecer saberemos, né, vai ser explicado. Quando alguém encontrar um osso, né, será posto esse sinal para que as pessoas que estão encarregadas de carregar esses corpos para sepultá-los, né, identifique e leve ali aquele osso. Então isso aqui já são serviços, trabalhos que serão realizados ao fim do reino da besta e início do reino milenial do Rei dos Reis, o nosso Salvador, quando voltar. Versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então temos isso aqui no livro de Apocalipse. Eu vou até já ir para Apocalipse, para vocês verem que não existe um outro anticristo, uma outra guerra para profanar a terra de Israel depois de Gog. Porque essa profecia para as aves do céu irem comer a carne de Gog dos reis que acompanharam a Gog na sua coalizão, isso está profetizado em Apocalipse capítulo 19. No versículo 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então vejam aqui a prova cabal que aquele versículo que lemos é isto aqui. Isto aqui está referente a quem? A besta e os reis da terra, no versículo 19. Vamos ler aqui também o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quem que está montado no cavalo e contra o seu exército? Nosso Salvador, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Como está lá no início do capítulo 19, lá em cima dos primeiros versículos. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vejam aqui que é aquele mesmo contexto de Ezequiel 39. Então, meus irmãos, irmã e irmão, você que acreditava que Gog seria uma guerra antes ainda da vinda do anticristo, que essa palavra te corrija, que o Eterno te corrija, e entenda que isto aqui está referente à besta e não é uma outra repetição. É a mesma repetição, é o mesmo contexto. Porque lá em Ezequiel 39, vamos voltar para lá. Vimos que o Criador, nosso Abba, o nosso Pai Celestial, ele mesmo disse:
que nunca mais deixará profanar o seu santo nome. No versículo 7. Aqui, ó, nunca mais. Então, essa passagem que vimos aqui no capítulo no versículo 17 do capítulo 39 de Ezequiel, é a mesma passagem lá que acabamos de ler em Apocalipse, contra e referente à besta. Então, não existe um outro anticristo, não existe uma outra profanação à terra de Israel depois de Gog. Gog é o último. Versículo 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim. E eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, porque o Eterno vai permitir, por causa do pecado de Israel, porque eles rejeitaram, o seu Messias, o verdadeiro Messias. Ficaram na ilusão de um outro Messias. Além disso, deixaram profanar a terra de Israel com imagens de esculturas, várias outras religiões que ferem os mandamentos do Criador. Então, eles caíram em pecado. Então, por isso o Eterno permitiu que Gog e outras nações os atacasse, ainda fizesse com que povos de Israel fossem dispersos. Isso também aconteceu em outros tempos, séculos atrás. Então tudo isso aconteceu porque eles pecaram, e por isso ele escondeu o rosto deles. Então isso de fato ocorrerá, que é a explicação do Criador porque ele permitiu que acontecesse isso com Israel. Porém, ele julgará a esses que se levantaram contra Israel, porque no final eles vão se voltar ao seu Criador outra vez. E no versículo 25, portanto assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los de dentre os povos, porque aqui vai se cumprir o que está se cumprindo parcialmente, pessoas vindo de outras nações para Israel, para a terra de Israel, que estavam dispersas. Quando ele voltar, aí os restantes que não voltaram, ele vai trazer lá para Israel, que são pertencentes a Israel, ou a terra de Israel. Não foram todos, tem muitas tribos aí perdidas em outras nações, tribos de Israel, que hoje as pessoas nem sabem que são dessas tribos de Israel. Então o próprio Criador, o Salvador, ele, quando vier voltar, ele vai trazer todos que pertencem a Israel de volta para a terra de Israel. E quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto. Vejam o que o Eterno diz aqui. Então não há outra profanação mais contra Israel, porque o Eterno não esconderá mais deles o rosto. Por quê? Porque o nosso Salvador já voltou e estará entre nós, aqui nesse contexto. E todos o verão. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então vejam que aqui termina o capítulo 39. E o próprio Criador, ele enfatiza que depois disto não haverá mais uma outra profanação, uma outra invasão contra Israel, ou um outro líder intitulado cabeça ou anticristo para profanar a terra de Israel. Não vai haver mais outro. Não
existirá outro, nunca mais, como está lá no versículo 7. E eu grifei aqui, de amarelo e preto. Então, isso se cumprirá, assim como disse o eterno Criador. A gente pode estender, ver outros versículos que confirmam isto, mas acredito que já vimos o suficiente. Dá para estender mais. Durante o estudo vocês viram passagens que eu citei, mas não li, né, mas eu coloquei a referência, porque esse estudo, esse vídeo, ele levou alguns minutos, mas você olhando para ele, pausando, meditando, o próprio Espírito Santo, o Criador, ele pode expandir o seu entendimento e você passar muito mais tempo, né, se aperfeiçoando nesse contexto, nessa palavra. Aí é entre o Espírito Santo e o seu entendimento. Então, que o Eterno te abençoe, em nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, como a maioria aprendeu, que esse estudo seja edificante, te renove, te corrija de ensinos errôneos de algumas igrejas, com todo respeito aos irmãos que não tinham entendido, né? Podem se corrigir, mas temos que falar como está escrito e como assim o Eterno determinou. Que seja de bênção para todos. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe esse estudo com quem ainda não tem conhecimento sobre essas profecias, ou até mesmo que são de igrejas que acham que Gog vai ser uma guerra antes do anticristo, né, escatológico, o último anticristo. Passem esse vídeo porque pode esclarecer esse contexto. Eles vão entender que Gog não é antes do último anticristo, Gog já é o último anticristo. Isso é muito importante entender, para que a pessoa não seja pega de surpresa e esteja mais preparada nos últimos dias, se estiver viva, porque depois de Gog não vai haver falsa paz, o outro anticristo não. Depois de Gog é o próprio Salvador que virá e estabelecerá o seu reino nessa terra, como está escrito. Assim será, porque ele prometeu. Então, temos outras profecias que só fortalecem isto. Mateus capítulo 24, em Jeremias, em Isaías e em outros profetas. Então, que o Eterno abençoe a todos mais uma vez e até um próximo estudo. Shalom.